cuidando de você. Começando mais um episódio do Cuidando de Você, podcast que te inspira a cuidar de você para você cuidar das suas relações. Eu sou a Paula Roche e hoje o meu convidado não vai te surpreender. Não, como meu convidado, sabe o que foi o melhor? O melhor foi assim, ó. Isso aqui vai ficar na gravação, tá? Não vai editar nada. A gente tinha duas gravações. E aí, cara, São Paulo tá uma loucura. Então acho que ano de eleição tá virando uma doideira. E aí tá tendo obra em tudo. E uma das pessoas, infelizmente, que eu não vou citar o nome, a mãe dele tá muito mal, né? Acho que ela teve uma questão aí de câncer, etc. Então ela foi para uma cirurgia. E a outra pessoa, de fato, acho que é um plantão, né? E trânsito, enfim. Então a gente vai criar um assunto agora. Porque é isso, a gente lida com improvisos, a gente que empreende tá muito acostumado a isso, né, Sérgio? Muito. E eu tava falando aqui sobre um assunto que eu tenho certeza que vai interessar você que está nos assistindo, porque é uma questão que a gente debate aqui com vários convidados e a gente quer falar o quanto que a gente vê isso também ao nosso redor, nas pessoas com quem a gente convive, que é muito sobre a ilusão da felicidade. Então, Sérgio, eu quero até começar... Nossa, eu vou pegar desprevenido aqui, hein? Fui pego desprevenido, vamos lá. A gente decidiu agora e assim, eu fiz o curso de Chief Happiness Officer, né? Que para quem não sabe, nunca ouviu falar, é um curso em que você se especializa para você ser o responsável pela felicidade em empresas. E para mim me interessa porque como eu atuo com inteligência emocional, eu venho estudando muito como o ambiente de trabalho pode ser um lugar mais feliz, que muitas vezes não é sinônimo. Sim. E você sabe que semana passada eu recebi uma provocação nas minhas redes sociais, no LinkedIn, de uma pessoa que falou que as coisas que eu posto e o que eu falo é muito utopia, que a realidade de empresas é muito triste, é muito diferente, isso nunca vai mudar. E curiosamente eu conheço essa pessoa, eu sei que ela vem passando por muitos perrengues na vida, por muitos desafios, o que já faz a pessoa também adotar uma mentalidade mais pessimista e olhar o mundo de um jeito diferente, olhar o aspecto negativo da coisa. O copo mais vazio, né? O copo mais vazio. E aí eu quero trazer muito esse aspecto sobre a felicidade num ponto de vista realista, não utópico, porque eu vejo que a nossa cultura, Sérgio, e eu quero saber o que você acha em relação a isso, num olhar até mais masculino, porque como mulher, eu fui muito incentivada a assistir contos de fada, filmes de Hollywood, novelas, eu gostava também. E a gente criou no nosso imaginário, e falo pela maioria das mulheres, não todas, mas no meu imaginário sempre veio aquela ilusão do felizes para sempre. Então, quando acontecerem algumas coisas na minha vida, aí sim eu vou conseguir alcançar a felicidade. Quando eu conseguir meu emprego dos sonhos, quando eu conseguir a minha família, quando eu tiver meus filhos. E a gente vai alimentando dentro da gente essa ilusão de que quando a gente conseguir certos objetivos, a gente vai parar de ter grandes problemas e a vida vai virar uma calmaria e aí sim eu vou ser feliz e essa felicidade vai ser permanente, ela não vai se acabar. O que é uma grande ilusão, porque um spoiler da vida para você que está nos ouvindo, ela vai ter desafio sempre, vai ter problema, sinto te dizer. Se não tiver, aí a pessoa nunca vai encontrar, acho que a felicidade, né? Pois é. Na minha concepção, até um pouquinho masculina, vamos falar assim. Pois é, então, justamente isso eu quero saber, porque quando terminava aqueles finais de filmes com a frase, né, e viveram felizes pra sempre, eu ficava pensando, mas eles não vão ter problema na família, a sogra não vai encher, ninguém vai ter crise de identidade, ninguém vai morrer, ninguém vai ter doença, eles não vão brigar, senão eles não vão se entediar com essa vida de perfeição, como é que eles vão continuar evoluindo? Isso me incomodava. Até antes da gente falar, foi uma curiosidade minha, você sempre falou muito do curso que você fez e que você adorou, né? E hoje eu tenho, depois que você fez, eu comecei a me interessar mais e aí o algoritmo começa a te mandar um monte de coisa, né? De outros cursos, certificações, etc. Mas qual que é a base central do curso que você fez? É uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Muito legal. É voltada para psicologia positiva, que inclusive é um ramo da psicologia muito recente e que muitos psicólogos não consideram. Olha que curioso. Muitos psicólogos não gostam desse ramo, porque eles que adotam uma visão mais tradicional, mais freudiana ou junguiana, acabam indo para essa perspectiva de resolução de doenças mentais. Porque era o que se buscava na época. E foi o principal motivo do porquê a psicologia surgiu, para entender muitas das dores, sofrimentos humanos e muitos dos transtornos. E a psicologia positiva, ela tem um outro viés, que é o viés de buscar
a prevenção, buscar uma vida satisfatória em que você cultive emoções positivas, para daí você não ter que lidar com transtornos, com crises de ansiedade, com depressão. Não, e isso é muito legal se trazer, porque isso vai muito ainda de encontro com a nova medicina, né? Que hoje, quando a gente vai falar de medicina, até porque, para quem não sabe, quem está nos escutando ou assistindo, a medicina... A tradicional, ela tá falida. Então, se você olhar, por exemplo, as operadoras as corretoras, né, operadoras de saúde, elas, se eu não me engano, ano passado, acho que elas deram 160 bilhões de reais de faturamento e deram dezenas de bilhões de reais de prejuízo. Uau! Então, isso está muito sério. É um assunto que é muito sério. Pela primeira vez na história, está havendo uma junção dos hospitais, porque quem paga a conta dos hospitais particulares são as operadoras. Você vai lá ficar internada num hospital, né, de alto padrão, quem está pagando é o plano de saúde. Sim. Porque dificilmente uma pessoa vai ter condição de ficar lá internado 1 mês, 2 meses e pagando milhões de reais para ficar internado. Então a operadora acaba financiando esse pedaço. Então, pela primeira vez, está começando a ter uma conversa verdadeira como que os 3 pilares conseguem atuar de forma mais preventiva. E olha que interessante isso que você está falando. É totalmente o presente e futuro. Porque essa coisa de você atacar só a dor, a raiz, e a gente aqui, para quem também está nos ouvindo e nos assistindo, como que uma empresa que vende remédios hoje na Europa é a empresa mais valorosa da Europa? Então estamos sim nos tornando uma sociedade doente. E a gente, por quê? Porque a gente continua olhando só a doença e não a raiz dela. E eu acho que isso permeia nós como sociedade como um todo. Não só no ponto de vista de como chegamos, e eu sempre falo que a sua biografia não precisa definir a sua bibliografia. Então, a forma, mas eu nasci assim. Não, mas como diz o próprio Joel J, tudo é treinável. E eu acredito muito nisso. Talvez você não tenha aquela, é a minha genética, alguma coisa. Talvez eu não seja uma pessoa apta, porque a gente já também caiu por terra falando das questões de QIs. Até um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, pessoas inteligentes era quem tinha o QI raciocínio lógico e matemático. A gente já viu que hoje tem 15, 16, 17 tipos de QIs diferentes. E que você pode ser muito bom neles. E aí eu acho que vem toda uma construção histórica, inclusive da gente seguir uma regra, exatamente para ir para a raiz, para a dor, etc., que é desde a escola de Frankfurt, como a gente foi construído, que é você vai trabalhar, você vai numa linha de produção, você vai trabalhar numa montadora, você vai ser médico, engenheiro, e essa é a sua profissão. E eu acho que com essa amplitude que a gente está tendo de oportunidades, a gente vai ter que se reconstruir como seres humanos. Então é muito legal você trazer isso, porque isso interfere diretamente nas corporações. E aí, essa sua amiga ou talvez seguidora ou fã aí do LinkedIn, na minha visão, é uma utopia? Sim e não. Porque eu acho que ela pode ser uma utopia de fato, porque a gente viu aí uma questão de ESG, por exemplo, que estavam se falando muito, principalmente países da Europa, da zona do euro, e aí quando começaram a ter o inverno, que foi muito frio, e eles estavam com problema com a Rússia de gás e etc., o que eles fizeram? Voltaram a fazer produção de carvão. A gente tem visto na mídia tanto agora falando sobre ESG? Muito menos. Então, até que a água, e desculpa aqui, mas eu vou ser muito sincero, até a hora que a água bate na sua bunda, é a hora que você começa a se mexer. Então é muito fácil você falar, mas na hora que você tem que fazer, e hoje as pessoas, por conta da internet, elas falam muito atrás da rede social. Isso é blá blá blá, isso é não sei o quê. Porque você também talvez seja mais uma pessoa que fala muito e faz pouco. E aqui eu não tô falando você exclusivamente. Né? E não é que você não faz, mas é que é mais cômodo, porque, como a gente já falou em diversos episódios, o nosso cérebro vai jogar a gente pra zona de conforto. E a internet faz isso com a gente. Exato. E aí, uma coisa que eu tava vendo um neurocientista falando que eu achei sensacional e eu nunca tinha parado pra pensar a gente hoje está vivendo com tantos estímulos, e aí a gente já falou em outros episódios, mas eu nunca tinha pensado nisso. Por que hoje a gente tem tanta depressão, ansiedade, etc? Porque hoje a nossa produção de dopamina está tão fora da cachola, essa que é a grande verdade, tão fora do padrão, que hoje viver uma vida normal é a vida depressiva. É entediante. E isso gera depressão na pessoa. Sim. E aí tem a venda da mentira, porque foi uma mentira criada, viva felizes para sempre. Perfeito. Por quê? Para você seguir uma regra.
Se você seguir essa regra, você vai ser feliz. E no final as pessoas achavam que eram felizes. Mas se a gente for olhar, inclusive, os relacionamentos, e eu quero abrir o jogo aqui, porque hoje o que eu mais recebo pessoalmente no Instagram e no meu WhatsApp é pessoas com problema de relacionamentos. Uhum. E eu vejo pais de amigos meus, casados ainda, mas infelizes. Mas para manter a instituição. Então quem tá certo e errado? Não sei. O que vai acontecer? Não sei, eu só acho que a gente está indo por um caminho muito nebuloso, que eu vejo que as pessoas nem elas sabem para onde está indo, tem muita narrativa ao longo do caminho, né? Então, agora é inteligência artificial, agora é o hype do metaverso, agora é criação de muita coisa, os carros elétricos. Mas tá, na minha visão, pelo que eu leio, já tá muito claro que, na verdade, os carros elétricos geram muito mais poluição do que o carro a combustão. Por conta das baterias. O que as pessoas vão fazer com as baterias? Não sei, depois a gente vê. Então, primeiro eu vou arrumando narrativas para gerar mercado, porque, afinal, vivemos um mundo capitalista selvagem, mas tem um mundo, eu acredito, capitalista que tá vindo aí, que ele é importante porque são empresas que têm um foco no desenvolvimento, no social, que está dentro do mercado capitalista, mas não o selvagem, que é ganhar dinheiro a qualquer custo, doa o que doer. Mas a gente também tem um outro lado que não podemos ser ingênuos, já indo para a historinha do ser felizes para sempre, que isso é criado em ilustrações, não é na vida real, mas ela existe também na vida real, você ser feliz para sempre, porque o ser feliz não é você ter picos de dopamina, picos de, ai, que demais a minha vida. A felicidade, na minha visão, é como você lida com as frustrações, com os desafios do dia a dia. Então eu acredito que eu sou uma pessoa feliz. E eu estava aqui falando nos bastidores para você dos problemas que eu estou passando. Pessoais, profissionais e assim sucessivamente. Isso me faz uma pessoa infeliz? Muito pelo contrário. Eu tento olhar por uma psicologia mais positiva. Eu sempre fui um cara, até por isso que eu sou empreendedor, ainda mais no Brasil, que dificulta de todos os jeitos você empreender. Mas o quê? Que o copo é mais cheio. Então, assim, eu acredito que isso vai dar certo. E eu jogo a energia quimicamente cerebral, energia do cosmos, seja lá o que for, para falar, cara, isso aqui vai ser legal. Se vai ser ou não o resultado, não sei, mas eu tento curtir a jornada, que é o enjoy the ride. Eu tento curtir o máximo a jornada. Então você fala, pô, por que você está fazendo mais atividade física? Por que você faz isso? Porque eu estou vendo que o meu desafio está aumentando. Então já que ele está aumentando, eu vou cuidar mais de mim. Já que eu vou cuidar mais de mim, eu continuo tentando ser uma pessoa, dentro dessa loucura toda, uma pessoa feliz comigo mesma. E como que eu vou ser uma pessoa mais feliz comigo? Cuidando mais da minha saúde mental, minha saúde física. É nesses momentos que eu começo a olhar o meu ambiente e as minhas relações de verdade. Porque é nessas horas que você vê empreendedora. A Paula não é mais aquela mulher lá formada, super bem formada, e que trabalhava como gerente, etc., na área de projetos e environment, dentro que você trabalhava, que você tinha um crachá da companhia que você tinha, da Volkswagen, etc. Agora quantas pessoas não viraram as costas para você? Muitas. Isso é incrível. Duvidaram. Mas isso é incrível. Eu olho por esse lado. Nossa, aquela pessoa era tão amiga minha. Não. E obrigado, que bom que ela mostrou que ela não é. Porque a hora que eu der a volta por cima, e eu tô olhando pra você aqui, viu? Eu vou dar a volta por cima. Boa. E eu vou dar. E você vai falar, pô, eu deveria ter sido amigo de verdade desse cara. Porque você tá perdendo uma gigante oportunidade de um cara legítimo e verdadeiro. Então a vida mostra que é muito legal isso. E é nos momentos ruins que você vê quem é legal, quem te apoia, quem não te apoia. Que coisa mais incrível que isso? Mas olha, você está trazendo alguns conceitos muito profundos que até para quem está nos ouvindo, assistindo, não perder a linha de raciocínio, a gente está aqui minha num cabeça tá um papo turbilhão, filosófico. Desculpa. Exato. Então, toda essa narrativa que você trouxe é muito interessante porque você pontuou alguns momentos de ruptura da história, então, alguns momentos de muita mudança, e provavelmente a gente está prestes a viver um desses momentos, até por toda essa crise médica que você trouxe. Quando algo não vai bem na humanidade e quando algo ameaça a nossa sobrevivência, porque por mais que a gente seja uma estrutura capitalista, o ser humano, acima de tudo, ele vai fazer o que for preciso para garantir a sobrevivência. Então, sim, estamos agora passando por uma nova guerra, o mundo está um caos. Sim, eu tenho certeza que apesar do caos e de tanta notícia triste, os principais governos não vão deixar
por exemplo, as armas nucleares tomarem conta. Não, imagina. E tá colocar louco. em risco... Senão eles vão morrer. Exato, e colocar em risco toda a humanidade. É. Então, existe uma estrutura por trás que a gente não faz ideia, mas que está ali controlando os marionetes do que acontece, né? Os fantoches. E que preserva esta sobrevivência. E muito dessa estrutura que foi criada defendeu essa ideia da felicidade permanente, porque presta atenção nisso. Porque ela era muito vendável, ela era muito comerciável. Se eu acredito que a ideia da felicidade é ter a minha família de comercial de margarina, é ter um emprego estável e é ter coisas que aparentam essa felicidade, então é estar bem vestida, ou ter o carro do momento, ou morar em tal lugar, ou fazer tais viagens, e depois vieram as redes sociais, o Instagram, que ajuda ainda mais a vender essa imagem. A felicidade vai ser aquela coisa, aquela cenourinha amarrada ali no coelho que ele vai ficar tentando perseguir. O coelho de laboratório. Mas que nunca vai chegar, né? O cachorro correndo atrás do próprio rabo. Isso. Nunca vai conseguir atingir, porque essa é a intenção desse lado isso comerciável. Vende. Isso vende. Como o caos também vende. Vou querer mais. Então, presta atenção, porque a gente vive numa cultura que incentiva a escassez constante. A gente sente essa necessidade constantemente. Como as emoções estão conectadas com as necessidades, emoções negativas surgem de necessidades não preenchidas. Logo, se eu me sinto insatisfeito o tempo inteiro, eu vou alimentar emoções desagradáveis o tempo inteiro. Então, eu não consigo ser feliz permanentemente, mas eu consigo ser infeliz permanentemente. E eu quero que você preste atenção nisso, porque como o Sérgio estava falando, tem muita gente que vive em constante estado de infelicidade, que tá toda hora reclamando, tá toda hora olhando o copo mais meio vazio. É o que eu falo, que a pessoa não agradece o que ela tem, ela só reclama do que ela não tem. Exato. E é desesperador isso. E o quanto isso, olha só, e aí vamos trazer um pouquinho até por questão do sono, né? Só para dar uma pincelada. Vamos falar do Zolpidem. Nada contra os remédios, quem de fato precisa tomar o remédio. Mas 80% a 85% das pessoas não precisariam ter, ter uma questão farmacológica, né? Uma patologia que precisasse tomar o remédio. Então você olha, o Zolpidem em 2020, se eu não me engano, foram vendidos 11 milhões de unidades, de caixas, né? 2021... foram vendidos 13 ou 14 milhões. 2022, 17 ou 18 milhões. 2023 estão fechando em mais de 20 milhões. Olha o crescimento que a gente está chegando. Para as pessoas tentarem dormir. As pessoas não estão dormindo. Elas estão virando zumbi. E elas não estão refletindo mais sobre a vida. Elas não estão sabendo mais quem são elas dentro desse processo todo. E aqui quem é você? A gente já falou diversas vezes, mas eu vou repetir de novo. Quem é você? O que você quer? E eu já escutei de amigas minhas, mas essas coisas dão muito trabalho e eu não quero ter dor. Cara, mas é na dor que você cresce. Como que você cresce o músculo? E aí para qualquer bodybuilder aí, é quebrando as fibras musculares. Quando você quebra a fibra muscular, você tem que dormir, porque sem sono você vai entrar em catabolismo, você não vai crescer sua massa muscular. Aí quando começa a cicatrizar as fibras musculares, é a hora que você vai crescendo os músculos. E isso é da nossa biologia de ser humano. A gente aprende na dor, no sofrimento. A gente é feito para isso, inclusive. Por isso que os ditados existem. Você só dá valor quando perde. Exato. E aí você fala, mas eu sou infeliz. Muito pelo contrário. E eu falo, quando você tem as maiores dores da sua vida, é na hora dos seus maiores crescimentos. E as pessoas que reprimem as dores precisam tomar muito cuidado, porque essa repressão toda também vai fazer você reprimir todas as outras emoções. Então, tudo bem, você pode deixar de sentir talvez tanto medo, tanta raiva, você pode se tornar um especialista nisso, apesar de que seu corpo vai se manifestar de outras formas. Uma doença psicossomática. E além disso, você vai deixar de sentir tanto a felicidade, tanto o amor, você também vai reprimir que essas emoções gostosas, quando elas se manifestem, venham da forma como elas têm que ser. Porque você vai tentar calar todas as emoções. Você não vai viver a sua vida com verdade, com inteireza, sabe? Você não vai se entregar para a vida. E tem até um ditado que eu gosto muito: quando você não se entrega para a vida, ela não se entrega para você. Se você tá feliz com o arroz com feijão da vida, com uma vida meia boca, infelizmente você vai ter resultados meia boca, sentimentos meia boca, porque nós, seres humanos, temos duas necessidades básicas: uma necessidade de conexão e uma necessidade de ter um sentido de utilidade. Então, até para mim, o que você trouxe de ser uma pessoa feliz vem muito porque você
provavelmente tem essas necessidades constantemente preenchidas. Por mais que haja alguns conflitos, você tem uma rede de apoio, uma rede de amigos, você é uma pessoa que vive conectada com outras pessoas e através do seu trabalho você consegue diariamente se sentir útil, sentir propósito naquilo que você faz. E isso, na verdade, é quando os momentos de felicidade conseguem surgir. Por isso que eu gosto muito de uma frase que eu mesmo inventei, que fala assim... Além da Paula ser... Hein, Vitão? Autoria. Saúde emocional, inteligência emocional, corporativa, utopia. Agora ela é filósofa, agora é um Platão agora. Pega aqui essa frase pra sua vida, que a felicidade ela não pode ser o seu fim, ela é consequência do que você faz. Então, quando a sua felicidade vira um objetivo final, você fica aquele cachorro perseguindo o próprio rabo. E aí ela não vem. Esse é o primeiro paradoxo da felicidade. A felicidade, quando ela é o fim, ela não aparece. Porque você fica tão obcecado Eu quero ser perseguir feliz. aquilo, e aí você não... Mas você nunca vai ser chega. feliz. Exato. O que é ser feliz? O dia que eu tiver o carro, aí você tem o carro. O dia que eu tiver isso, é tudo ter e não ser. E quando você constrói uma vida com utilidade, aí sim ela Somos aparece. seres produtivos. Até porque... essa utilidade vem muito dessa noção de que servimos os outros, de que temos propósitos conectados. Então, a felicidade como fim, ela faz a pessoa ter uma vida mais egoísta. E não é para esse sentido que a gente está aqui nesse plano, pelo menos não o que eu acredito, e não que também os estudos mostram, afinal, nós sobrevivemos não pela nossa inteligência e racionalidade. Pega a pessoa mais inteligente que você conhece. Coloca na savana que nossos ancestrais viveram. Você acha que essa pessoa ia conseguir sobreviver? Não, pode pôr com todos os livros. Não tem como. Não tem como. Então, a gente só sobreviveu porque a gente se ajudou. Até porque, há 30 mil anos atrás, tinham pelo menos 5 espécies de primatas com cérebro mais desenvolvido do que o nosso, do Homo sapiens, do que nós somos. Então, a gente conseguiu sobreviver porque a gente se superou em colaborar, em formar nas comunidades que ou se protegiam ou que lutavam, que pegavam alimento e distribuíam isso. Então, a gente não pode perder essa colaboração, senão a gente perde a humanidade. E se a gente não viver essa colaboração no nosso dia a dia, a gente vai sentir um vazio, porque a gente só sobreviveu aqui na evolução por conta desse potencial. Nossa, Paula, você me trouxe um negócio agora, porque você falou de colaboração. E aí, eu quero trazer um dado já que a sua amiga do LinkedIn falou de utopia. 79% das pessoas no Brasil são infelizes no local de trabalho. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o quão você está sendo colaborativo com os seus valores e os seus princípios? E é isso que faz a pessoa não acreditar e achar que é uma utopia. Porque quando você mudou de trabalho, eu tenho amigos que fazem isso, e eu chamo eles de puta de mercado. Porque eu falo, cara, por qualquer 10 reais você tá se vendendo. E eu falo, isso é péssimo, porque você não tá se dando o devido valor. Nada contra as mulheres de programa, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, você não pode se dar o valor. Você tem que falar, cara, se você é um cara de X, esse é o seu X. Que inclusive a Paula já me ajudou muito e falou, inclusive pra mim, que eu também tenho que me dar mais o meu valor. Então, de conversa que a gente teve no backstage. Olha quantas coisas interessantes a gente vai aprendendo com o outro. Se a gente não se relaciona e somos seres sociáveis, que é um pilar fundamental para a felicidade, a gente não vai ter isso preenchido. Então, se 79% das pessoas são infelizes, e aí tudo bem, tem uma questão macroeconômica, que também tem uma questão política de manter as pessoas cada vez, com mais dificuldades, porque aí você controla mais as pessoas, mas enfim. Mas se você não começa ao longo da jornada criar ferramentas e uma jornada, um plano, onde você consiga cada vez estar mais próximo ou mais alinhado aos seus valores e princípios, de fato sempre a vida vai ser uma utopia para você e você vai achar que o mercado é o culpado de tudo. E olha que interessante isso que você está falando, porque você está trazendo um dado que é o da Gallup, que fala que 21%... Não, e senão eu também sou culpado, senão você também é culpado, senão o Vitor aqui que está nos ajudando também é culpado, porque afinal o mercado é uma utopia, todos nós somos uma utopia. E eu não acredito nisso. Responsabilizo também. E assim, é claro que a gente entende que existem ambientes de trabalho tóxicos, existem pessoas com menos privilégios e que têm que se submeter a condições de trabalho, muitas vezes, que são cruéis por falta de opção naquele momento. Óbvio. E que eu não sei dizer porque eu nunca passei por isso. E a maioria dos brasileiros que a gente está falando aqui, A maioria dos brasileiros não tem uma renda mínima básica que supre as necessidades ali familiares. Então, sim, a gente está falando de lugares que ainda não são felizes e que para esses lugares, de fato,
falar em felicidade do trabalho parece algo muito distante, parece essa utopia. Mas vamos falar até dessa pesquisa. 21% das pessoas estão engajadas, ou seja, elas encontram também sentido naquilo que elas fazem. Exato. Ou seja, existem pessoas felizes e existem pessoas que trabalham em empresas em que elas sentem satisfação, certo? Existe. Então, não é uma utopia assim, porque existem lugares que pregam valores e que não são só lugares que as pessoas acham assim, o Google, empresas dos sonhos. Não. Lugares que às vezes são pequenos, lugares como a minha empresa, como a sua empresa, como o que a gente vai criando de acordo com o que a gente acredita e que vai dando qualidade de vida também para as pessoas, que vai ouvindo as pessoas, vai dando autonomia. Então, isso existe. Não é à toa que algumas empresas aqui no Brasil estão implantando a semana de 4 dias de trabalho já, pensando nisso, pensando também nesses valores. Óbvio, elas visam alguma publicidade. Sim, lucro. O lucro faz parte do sistema capitalista. Mas as empresas mais espertas já entenderam que funcionários mais felizes produzem mais, geram resultados melhores, consequentemente a empresa tem um desempenho melhor, ela é mais competitiva e ela é mais duradoura. Não, e reduz o custo, porque aí você tem menos rotatividade, porque tem estudos, e eu quando trabalhava como headhunter, eu contratava para cargos gerentes seniors para cima, né? Esses cargos, você tem um custo em média de R$180 mil por ano por colaborador. Porque imagina um gerente importante sênior, um gestor, um líder, onde ele trabalha 2 meses, você manda ele embora, aí vem outro, trabalha 2 meses, manda embora e ele não teve uma curva de aprendizado. Você deixou um gap gigantesco naquela estrutura, ou naquele departamento. Então, você tem que ter isso que você está falando. E aí, até corroborando com o que você falou da felicidade, tem um estudo do The Algebra of Happiness, do Scott Galloway, que eu gosto muito desse cara, e ele fala que você tem, de fato, sim, uma curva de crescimento de renda e que isso aumenta a sua felicidade. Porque, de fato, você começa a ter mais acesso à educação de qualidade, à saúde, diminui seu estresse no ponto de vista de será que eu vou ter dinheiro para comprar o meu pão, né? É o famoso, eu pago o meu café para o almoço, tem o ditado, né, que você fala, e assim, ou já janta para comer o café, sei lá, enfim. E aí, a hora que você vê, acho que se eu não me engano era 20 ou 25 mil reais anualizando para o Brasil, por mês, a pessoa está no pico da felicidade dela. Em todos os aspectos. Você não precisaria ter mais do que isso. Mas só que é vendido o quê? Que você tem que ter o carro de 300 mil, 400 mil. Então, na verdade, você tem que ganhar mais de 25 já mil só para comprar o carro. E aí o apartamento, Então, e a gente veio de uma cultura muito americanizada. E olha que interessante isso que eu li hoje, corroborando ainda mais com isso. Teve um amigo meu que ele fez uma imersão na China agora. E ele voltou e ele falou, eu quero deixar uma reflexão aqui. A China, os negócios na China são relacionais e não são transacionais. E a gente veio de uma cultura americanizada que foca na transação, pensando na monetização. Por isso que a gente cada vez mais, e hoje os Estados Unidos é o país que mais está sofrendo com solidão. Você trouxe um ponto transacional, relacional. Então eles primeiro saem para jantar, almoçar, quero saber e conversas profundas. Quem é você? A partir do momento que a gente tiver alinhamento de princípios de vida, eu me relaciono transacional com você. Senão não vai ter negócio. Porque eles pensam a médio e longo prazo, porque eles fazem negócio, eles querem criar empresas centenárias, de 100, 200 anos. Hoje a gente quer criar uma startup para vender em 3, 4 anos, ficar milionário para comprar o próximo carro. Mas por isso que a percepção da felicidade é uma questão cultural, sabe que... E muito individual. Individual. E o lugar que eu mais vi a felicidade no mundo também foi na minha ida à África, no Quênia. Olha isso. Porque lá as pessoas que eu vi, e de novo, eu não quero romantizar a pobreza, pelo amor de Deus, mas eu vi pessoas com muito pouco sendo genuinamente felizes porque elas adotavam carpe diem para a vida delas. Então elas conseguiam se sentir satisfeitas com aquilo que elas tinham, conseguiam olhar para as pessoas e para as relações darem risada juntos. Então, toda hora que eu andava na comunidade, eu ouvia música alta, eu ouvia risada. Não como uma forma de reprimir aquilo que elas estavam sentindo. Mas você via em muitas pessoas, não em todas, mas em muitas pessoas, aquele sorriso genuíno no rosto. E aqui, quando a gente vai para lugares públicos, a gente vê as pessoas assim, hipnotizadas, isoladas, mal se cumprimentando, especialmente aqui em São Paulo.
Então tem essa questão americanizada cultural, sim, e tem justamente isso que você falou, esse olhar da felicidade para o que você tem, para os bens. E não para quem você é ou faz. E para suas relações. E esse é o segundo paradoxo da felicidade, né? Se você tenta muito ficar feliz, você vai acabar se isolando e esse isolamento vai te gerar muita insatisfação, muita tristeza, porque a gente foi feito para viver feliz em conjunto. Inclusive, tem um estudo de Oxford que mostrou que as pessoas que são muito obcecadas por serem felizes, elas acabam ficando mais solitárias. Porque aquele objetivo faz tanto a pessoa virar o seu centro do mundo, ela fica tão autocentrada que ela deixa de olhar para as pessoas ao redor, deixa de sentir empatia, a qualidade das relações cai e a qualidade das relações também. O estudo mais famoso da felicidade de Harvard mostra que a gente é feliz pela qualidade das nossas relações. Então, é só isso. Cultive principalmente as relações, até porque no momento que você de repente vai passando por uma dificuldade, não importa qual seja, financeira, você pode contar com pessoas e essa sensação de conexão, nossa, te dá um alívio tão grande, te dá um aconchego tão grande que é capaz de tirar muitas pessoas da depressão. Não, e olha só, eu vou abrir aqui uma particularidade, né? Tô passando um momento bastante delicado pessoal, e aí eu fui jogar bola ontem à noite. Faltou uma pessoa e um amigo falou, eu já tinha corrido de manhã, e aí ele falou, cara, tá faltando uma pessoa. E eu sou o cara que, eu tenho até dificuldade de falar não, né? Vambora, tô dentro. Fui jogar bola, acabou o futebol, era 10h30, ficamos conversando até meia-noite. E eu ia jogar tênis hoje 7 horas da manhã, né? Aí se não fosse, e obrigado Thiago, obrigado Bola, obrigado Zizu, eu agradeço profundamente. Foi uma terapia que não tem preço o que foi conversado ali entre nós quatro. Porque eu expus pensamentos e dores que eles também tinham, mas cada um trazendo a sua visão. E no final, é assim, eu vejo muito essa visão do homem, porque veio esse movimento, a gente já falou aqui, do movimento feminista e criando essa coisa do mulheres contra homens, muito pelo contrário, eu acho que é extremamente complementar isso, e é isso que a gente tem que parar com essa polarização, porque eles querem isso, eles querem a polarização vende, o caos vende. O caos vende. A guerra vende armas, e a arma tem validade, então o que você precisa fazer? Criar guerras, para usar o fuzil, para usar a bala, para usar o foguete, para usar o tanque de guerra, senão ele vai enferrujar, né? É só olhar nossas obras aqui que os governantes fizeram e atrasaram, então tá enferrujando um monte de monotrilho aqui em São Paulo. Mas enfim, então assim, quando você olha, você tem utilização. E os meus amigos todos, sem exceção, inclusive ontem, foram muito enfáticos, lute até a última gota de suor. Não desista. Porque se a gente não ganha, a gente aprende. Então não desista. Porque você vai estar aprendendo durante o processo. Então eles trouxeram coisas de dores da vida pessoal deles e que essa coisa de, mas você é muito homem. Sim, eu sou homem e graças a Deus eu sou homem. Porque tem que ter o homem, como tem que ter a mulher. Senão a gente vai entrar em colapso. Porque hoje, se você for ver, inclusive no mercado de trabalho, 98% dos homens que estão presos são homens. 95% dos homens ou das obras que são feitas no país são homens que fazem. 95% ou 90% da segurança do nosso país são policiais homens. Então eu convido a todas as mulheres a se tornarem essas pessoas, vai ser lá pedreiro e vai cuidar da obra, entendeu? Então tem que dar valor para essas diferenças, porque são as diferenças que nos faz crescer como ser humano. E hoje a gente não está querendo a diversidade. A gente tem diversidade. Hoje a agenda é muito bonita na narrativa. Então é assim, vamos falar do ESG, mas você já plantou uma árvore? Mas vamos salvar a Amazônia. Então eu concordo com a sua amiga quando ela fala da utopia, mas ela está plantando uma árvore, porque se ela estiver plantando uma árvore, ela não é utopia. Ela já é uma mudança, um agente de mudança. Mas você sabe que esse óculos pessimista para a vida eu tenho medo desse óculos, porque ele faz as pessoas perderem a crença, a fé, a esperança. E aí também perderem até a autorresponsabilidade. Porque afinal, se o mundo não tem jeito, por que eu vou me mobilizar? E você sabe que foi por isso que eu criei o Mídia Amor. Porque eu vi esse movimento tão intenso na mídia de espalhar notícias ruins, e ao meu redor eu percebia que as pessoas alimentavam esse tipo de conversa, e ao invés delas buscarem solução,
elas só fofocavam mais os outros, só falavam mal. Elas contribuíam pro mal que elas viam. Então, o mal se retroalimentava do mal, assim. E mal entre aspas, mas também coisas negativas, sabe? Ele se retroalimenta disso. E elas não tomavam consciência, não se davam conta. Então, contar histórias positivas, mas de amor ao próximo, de empatia, foi uma forma que eu encontrei, uma primeira forma de despertar essa consciência para as pessoas, do tipo, ei, tá acontecendo muita coisa boa por aí também. Muita. Para de só olhar para o noticiário que mostra coisas ruins, e se você não tá feliz com aquilo, vira história boa, vira notícia boa, faz alguma coisa. A gente teve aqui episódios fantásticos com Caçadores de Bons Exemplos, com o André Soler, do SP Invisível. A gente teve também, você estava falando da questão da mulher, com a Bia Diniz, pessoas que têm ONGs, que estão se mobilizando para fazer diferença no mundo. A diferença que incomoda, elas estão usando inclusive a raiva que elas têm para corrigirem injustiças que elas veem. Então esse também é um ponto da gente buscar, sim, é muito gostoso sentir felicidade e alegria, todo ser humano quer, é uma premissa, todo mundo quer se sentir feliz, óbvio, mas é muito bom a gente usar todas as nossas emoções a nosso favor, inclusive isso, a raiva, se não fosse a raiva, né, o pessoal aqui não teria se mobilizado. Então, toda emoção tem o seu propósito e as emoções de caráter mais negativo, elas acabam fazendo a gente ficar com uma análise crítica maior, mais aguçada, mas a gente só precisa ter esse cuidado no equilíbrio, de não ficar muito pessimista, porque o pessimismo, ele pode te levar para a inércia. E a inércia te deixa nessa zona de acomodação nada confortável. É que nem o hábito. Você criar o hábito ruim é a mesma dificuldade de fazer o hábito bom. Você criar a inércia de ficar falando, só vendo notícia ruim, cria um hábito. E a hora que você vê, você acorda no WhatsApp, aí o seu algoritmo só vai te mostrar isso. Você fica olhando guerra, o que o algoritmo entendeu? Que você ama a guerra, então ele vai ficar te mostrando guerra. E você vai achar que a vida, o mundo é uma guerra. Aí você vai pegar aquele único chefe que você teve, ou aquele cara do trabalho que você viu crescendo, porque às vezes acontece isso. E também a gente tem que entender que talvez aquele cara, ele é muito importante para a corporação, porque para a corporação ele traz muita segurança, porque ele, de fato, ele tem a mesma cultura, mas ele era um carrasco com você, e você usa isso, como você falou, no centro das atenções, você é o centro, como foi comigo, então todo mundo é assim. Não, você mesmo já falou, e outras pessoas que a gente entrevistou, falaram que tiveram chefes maravilhosos. Eu tive também. Sim. E como eu também não tive muitos legais. Sim. Como eu tive namoradas legais, não tive muitas legais, e como eu tive amigos legais, e tive amigos que me decepcionaram. Então, assim, faz parte da vida isso. E aí, o mais legal isso, que essa coisa de olhar para um lado, olhar para o outro, é que hoje a gente está falando, só para complementar, muito da diversidade, a diversidade das cores, a diversidade das etnias, a diversidade das roupas e tudo, mas só que a gente não está aceitando a diversidade dos pensamentos. Você pensar diferente de mim, que absurdo, Paulo. Então você não vale nada porque você é isso, porque você é aquilo, por conta de uma opinião. E aí você tá preocupado aqui, por que você não tá feliz? Esse é um ótimo ponto. Pelo amor de Deus, tá maluco? Ou tá maluca? E vem muito nesse sentido de proteção ao ego, que também a gente é incentivado. Então eu preciso proteger o meu ego, eu preciso proteger a todo custo a minha opinião. E quando a gente vai conversar, eu preciso defender a minha opinião, porque é mais importante eu ter razão do que eu ter conexão. E a gente precisa se lembrar dessa intenção, né? Não é à toa, assim, que eu fiquei tão apaixonada quando eu conheci a comunicação não violenta, porque eu vi uma forma da gente conseguir atenuar conflitos e da gente conseguir se conectar de fato, traduzindo esses conflitos em uma linguagem que as partes possam se entender, porque é muito comum, inclusive casais, às vezes discutirem por ambos quererem a mesma coisa, só que se expressarem de formas diferentes, porque a gente não foi ensinado a isso e a gente não é nem incentivado a isso, porque existe muita coisa, a gente não quer fazer assim uma super teoria da conspiração, mas você não foi ensinado a saber se comunicar, você foi ensinado a seguir regra. Por que não? E por que não? Porque isso é interessante para alguém. É sempre assim, né? Quando você não aprende algo, pode ter certeza, ou quando você tá dando seu tempo para alguma coisa, alguém tá ganhando dinheiro com essa coisa.
Infelizmente, o mundo é assim. Mas a gente está tendo mais acesso à informação. E aí isso deixa as Exato. pessoas, por um lado, com mais acesso, mas a gente não foi preparado na velocidade que a gente recebeu essa enxurrada de informação. Então, assim, antes as informações, elas eram o quê? Elas eram fechadas entre grandes corporações, entre o governo e o exército. Eles que detinham as informações. Hoje está disponível. O Lula, que é o nosso presidente atual, ele fez alguma coisa ali, fez uma viagem, falou qualquer coisa, eu estou recebendo antes eram as grandes telecomunicadoras, né? Então, Globo, SBT, saía primeiro, era ou plantão, né? Que bam, 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 bam. Era aí eles falavam a notícia. Vou receber em primeira mão. Hoje eu recebo no meu WhatsApp antes, talvez de você, Paula, ou do Vitor aqui, antes de aparecer na Globo. Sai num Twitter antes hoje. Que agora não é mais Twitter, nem sei o nome é X, sei lá como é que é o nome. Então, assim, porque eu não uso a ferramenta, enfim. Então, assim, a hora que você começa a olhar isso, você tá com muito acesso, mas a gente não foi preparado a ter essa enxurrada de informação. E a gente começa a ficar doido. Então, é o que você falou. Qual é o meio que você anda? Que tipo de informação você está recebendo? Que tipo de trabalho você está fazendo? Você está cuidando da sua saúde mental? Você está cuidando da sua saúde física? Porra, você não está cuidando da saúde física, não está cuidando da saúde mental, você não vê boas informações, você não está num bom ciclo de amizade. E aí você vai falar que é uma utopia as empresas? Porra, é muita injustiça com todo mundo que está tentando fazer uma... Na verdade, é uma injustiça comigo, que tô ralando pra cacete pra fazer um bom trabalho e entregar valor pras pessoas fazendo um bom conteúdo. Além de todo o trabalho que eu faço. E, inclusive, você, Paula, que foi convidada e hoje a gente apresenta junto o canal. É uma injustiça com a gente. É uma injustiça com o Vitor, que tá parado aqui, mexendo as pernas que nem um doido aqui, ansioso, mas fazendo um monte de edição pra fazer um trabalho legal pra tentar entregar o melhor conteúdo pras pessoas. Eu me sinto lesado, uma pessoa que fala isso. Porque eu tô dando o meu melhor. E o dar o melhor não é todo dia estar 100%. Porque vai ter dia que eu vou estar 50%, 40%. Mas eu tô tentando ser o melhor nos meus 40%, que hoje eu quero ficar metade do dia, que eu não tô conseguindo trabalhar ou focar. Puta, que legal. E assim, nessa tua fala, eu enxergo muito uma necessidade de mais justiça, porque afinal você também precisa de sentir essa segurança. Exato. Que, de repente, essa pessoa que foi reclamar do mundo utópico, você também quer sentir essa segurança maior. Você também quer sentir que as pessoas estão mais proativas. Exato. E que, de fato, valorizam o teu trabalho, valorizam a tua causa, que é tão importante para você. Então, perceba que, de repente, ela está valorizando as mesmas coisas. Não é que vocês tenham opiniões muito diferentes. Para ela... O mundo perfeito, talvez, ideal, ela quer muito isso porque ela não tem. Ela tá em grande dor agora, porque ela tá sofrendo justamente por estar numa empresa em que ela não consegue sair daquilo. E que ela não consegue trocar o lugar que ela tá pelo valor que ela recebe, pelas prioridades. Enfim, o mundo é complexo. E por isso que o que você tá chamando a atenção aqui fica para os recados finais aí, nos minutos finais da nossa live. Para você construir uma vida mais feliz, comece com o básico e com o teu redor. Isso. Sabe, hoje eu até postei um vídeo de uma frase que eu gosto muito, uma reflexão que eu quero que você faça. Normalmente, a gente vai para os lugares pensando o que aquele lugar pode nos oferecer. Então, de repente, você está numa festa, você fica olhando, que pessoas interessantes tem aqui, o que eu vou beber, como eu posso me divertir. Isso em qualquer lugar. Você está numa empresa, poxa... O que eu posso fazer aqui num trabalho que seja mais interessante para mim? E etc. Mas imagina se você vai para esses lugares com a mentalidade contrária. O que eu posso agregar para esse lugar? O que eu posso oferecer? Como eu posso servir as pessoas aqui? Ah, mas o outro não tá me dando. Dane-se o outro. E se eu tô numa festa, será que então eu posso alegrar o ambiente? Eu posso levar a diferença? Eu posso ouvir alguém? Eu posso aprender também com o outro, mas eu posso ensinar algo? E lá no barman, o barman tá fazendo o drink, você gostou do drink, fala boa noite com um sorriso no rosto, boa noite, tudo bom? Ele te dá o drink, você toma, você fala, eu só queria te falar uma coisa que eu faço, você muda a vida de uma pessoa. Queria só te falar aqui, já fui em restaurante falar isso. Chama o chefe, por gentileza. Cara, eu queria te dar os parabéns, porque foi um dos melhores filé à parmegiana que eu comi nos últimos 20 anos. Muito obrigado por gerar essa experiência pra mim. Aí o cara olha pra você com aquela cara falando, porque na cabeça de muita gente ele tá fazendo nada mais que obrigação.
Mas só que eu também concordo, ele tá sendo pago por isso, beleza. Mas esse gesto de gentileza, ele fala, cara, obrigado, porque fazia 20 anos que eu não recebi um elogio desse, você mexeu no meu dia. E eu sei que muita gente vai achar que isso é atitude de gente boba, gente É o inocente. mimimi. Porque eu já ouvi muito isso. Ai, nossa, mas isso é uma utopia. Nossa, ai, você vai assim, as pessoas vão se aproveitar de você. Depende também da tua mentalidade e depende de quanto que você se blinda. Porque se você é uma pessoa que se basta em ti, Isso. em que você também tem muita noção dos teus valores e do que você vai defender, você sabe que você pode agregar para o lugar e você sabe o que você vai aceitar ao seu redor. Então você sabe também que justamente por você agregar para os lugares, não é todo lugar que você vai querer estar. E que você vai ser aceita. Porque afinal não agradamos gregos e troianos. E assim, você vai automaticamente buscar lugares que conversem mais com seus valores. Então hoje você pode estar num lugar, numa empresa que não atenda tanto seus valores, não fique na inércia. Busque lugares que atendam mais o que você é, que falem mais aquilo que você acredita. E como? Através de pessoas. Converse com pessoas, seja em redes sociais que hoje permitem isso, mas com pessoas interessantes que de repente vivem realidades que você queira viver. Pergunte como elas chegaram até Não, aí. e mais do que isso, Paula, você que tá trabalhando e tá super infeliz, achando que é uma utopia e tá horrível, olha só que interessante. Você vai começar a trabalhar questões extremamente importantes na sua vida, como resiliência, paciência, controle, jogo de cintura, porque pra você estar ali não é fácil. Olha quanta coisa importante você tá aprendendo. Então, ao invés de você falar, porra, é uma utopia, fala, minha querida, eu te dou os parabéns se você acha que é uma utopia, porque na verdade você está sofrendo e está continuando evoluindo como pessoa. Não, e você ter essa perspectiva maior sobre a vida de que tudo são fases, e absolutamente tudo são fases. Pode ser uma fase mais longa, que tá durando mais tempo do que você queria. Mas ainda assim, né, Sérgio, tudo são fases e tudo é passageiro. Quando você se dá conta disso, você também lembra de aproveitar o melhor da situação, né? E é isso, e agregar também para a situação, porque de repente existe um motivo de você estar no lugar que você está, mesmo que você não esteja satisfeito. Eu fiquei por 6 anos numa empresa e boa parte desse tempo, no meu último emprego, boa parte desse tempo eu não estava tão feliz. Mas eu adotei essa mentalidade para conseguir ficar ali enquanto eu fazia minha transição de carreira, porque eu sabia que eu precisava daquele recurso financeiro para conseguir construir uma estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, estava muito puxado fazer essa transição. Só que eu ficava na minha mente, poxa, isso aqui vai durar só um tempo. O que eu posso levar para as pessoas durante esse período? Como eu posso mudar a vida delas? Tudo tem um propósito. Então, lembre-se disso. Lembre-se de construir esse propósito, porque pode até ser por uma finalidade egoísta, tá? Porque no fim das contas é assim que a felicidade vai até aparecer. Até porque a gente chega sozinho e vai embora sozinho, né? E a vida é um jogo de trocas, né? Porque de interesses. No bom e no mau sentido. Sim. Então, assim, e eu abro o jogo. Eu convidei a Paula, né, para participar do programa por 2 questões. Porque eu falei, pô, ela dá cara pra bater, é uma mulher corajosa, é esse tipo de gente que eu quero que esteja do meu lado, porque é um perfil que eu acredito pra ser empreendedor no Brasil. Então houve um interesse meu. E ela vai agregar valor na empresa e no canal. Mas então você é um egoísta? Se você quiser olhar pro lado ruim do egoísta, sim. Agora, se você quiser olhar pro lado bom do egoísta e falar, pô, então você tá querendo gerar mais valor ainda pro seu negócio? Sim. Sim, impactar mais E você pessoas. Da mesma forma. E Exato. tá tudo bem. Eu acho que é nessa você é interesseiro, troca, sou, né? no bom sentido. É nessa troca. A gente tem que pensar assim, poxa, eu vou impactar vidas e eu vou me sentir bem com isso? Que bom. Que Exato. bom. Então, de repente, pode ter uma grande questão filosófica, né? Se existe o verdadeiro altruísmo, se todo motivo é egoísta por trás. Independentemente disso, você pode até ser egoísta. Mas se você for deixar outras pessoas felizes no caminho, você vai acabar ficando feliz. Ou se você se tornar uma pessoa melhor, isso, né? E no fim das contas, a gente não consegue se sentir alegre o tempo inteiro. Não. Mas a gente consegue sentir paz constante se a gente segue uma vida de acordo com os nossos valores. A gente pode sentir paz em meio à tristeza, em meio ao sofrimento. Então, busque sentir essa paz, que a alegria ela vai ser muito mais genuína. Eu acho que a gente pode ficar com essa frase para fechar. Louco, isso aqui... Sensacional, só agradecer. Obrigado, O papo Paula, no improviso foi bom, a gente se virou. Ótimo. Se virou nos 30. Foi bom, hein, Vitão? Sinistro, cara. O Vitor ele não presta muita atenção porque ele fica focado aqui fazendo as edições, né? Boa. Ele fala que às vezes ele não consegue pegar tudo, mas eu achei sensacional. Vitor, você é feliz? Depende do dia.
Depende do dia. Olá. Gostei, uma resposta sincera, coçou até a cabeça pra pensar, gostei. Mas Então- mesmo infeliz, ou não feliz, ou muito feliz, e depende do dia, eu vejo o Vitor aqui e é uma grande inspiração. E obrigado, tô te abrindo aqui, sempre com muito sorriso no rosto. Sempre, Porque isso aí, inclusive, ajuda Bem, né? quimicamente a gente... com certeza, Exato. a gente ficar mais disposto. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que tá aí perseguindo a felicidade como um cachorro que persegue o próprio rabo, compartilha e já siga o canal se você não segue. Não sei onde você está assistindo, mas se tiver um botão de like, se tiver 5 estrelas, ajude a divulgar, ajude a aumentar o engajamento, porque Isso. muita gente precisa ouvir isso. Esse Muito. movimento pode começar por você agora, nesse simples ato de você compartilhar este episódio. E até o próximo episódio do Cuidando de Você. Show, hein?